você que vai participar do carnaval, e a gente tá aqui na missão, na Nova Brasil FM, todo santo dia falando dos blogs de carnaval. Hoje a gente vai passar uma lista pra você também, dar algumas dicas. Tem alguns poréns, assim, essa época do ano rola solto um tal de doença do beijo. Para falar mais sobre esse assunto, recebo aqui no estúdio o Dr. Wader Silva. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Bárbara, pelo convite. Poder falar um pouquinho sobre o assunto, né? A época mais oportuna do ano é essa, né? Pois Vamos é. papear. E é engraçado, né? Essa época do ano o pessoal sempre tem essa preocupação, porque essa doença do beijo que é mononucleose, é isso? Falei certinho? Exatamente. O nome correto é mononucleose infecciosa e ela é conhecida popularmente como doença do beijo porque a via de transmissão é a saliva. Então o vírus fica ali na saliva, o vírus tem um nome esquisito, chama Epstein-Barr. Ele é um vírus dos vários que existem na família do vírus da herpes. Então, as pessoas até confundem, acham que tudo é herpes. Não. Tem quase 10 vírus catalogados e eles são bem diferentes. Os sinais, os sintomas, um tem vacina, outro não tem vacina, um tem remédio, outro não tem remédio. Então, a doença do beijo ela é causada pelo Epstein-Barr e ela é transmitida pela saliva. E como é que é? Quais são os sintomas? Eles aparecem depois de quanto tempo? Tá. Primeiro, vamos só diferenciar sinais e sintomas. Sinais é tudo o que a gente vê. Né? A gente que tem filho, eu, você, tudo que a gente olha lá e a gente está vendo alteração é um sinal. Tudo que a gente sente, a criança, eu, você, o meu paciente, é um sintoma. Então, quais são os sinais e os sintomas mais predominantes? Né? Principalmente febre muito alta, garganta inflamada, aumento do volume aqui do pescoço, porque os linfonodos crescem, né? Então eles ficam bem doloridos e você consegue perceber pelo próprio tato ou pela visão, você já vê um volume ali aumentado. Por exemplo, eu estou com a garganta irritada, mas é um sinal apenas, né? Tem outros sinais, por exemplo, a placa branca na garganta. Então, a gente faz um exame clínico e observa lá no nosso paciente, tem uma placa esbranquiçada. Pode ter dor abdominal, dor de cabeça. Agora, o que a gente tem que tomar muito cuidado é fazer um diagnóstico correto. Porque pelos sinais e sintomas que eu te falei, você pode falar, várias doenças têm esses sinais. Gripe, dor de garganta, Exatamente. E aí o paciente fala, vou fazer uma automedicação aqui em casa. E aí está fazendo um tratamento errado, né? Então a gente precisa ir no profissional de saúde, ele vai fechar esse diagnóstico com o exame clínico, né? E ele ainda confirma com o exame de sangue, com o exame sorológico. Então, é possível você fazer o exame de sangue, hoje vai ali, faz o exame de sangue, e aí a gente verifica, tem o vírus ativo, aí fechou o diagnóstico. E também, Bárbara, dá para a gente verificar, assim, se o paciente já teve essa doença posteriormente, que fica marcado lá nos anticorpos, entendeu? E ela é um anticorpo que dura muito? Se pegou uma vez na vida, já está imune ou não? Ela acaba é bem a imunidade? É aquelas doenças que a gente teve na infância, aí a mãe fala, nunca mais vai ter, a gente fica feliz, né? A doença do beijo é uma delas. Olha. A gente vai ter esses sinais e sintomas, né? Geralmente, tem paciente também que nem tem sinal e sintomas, sabia? O vírus passou desapercebido no organismo, os anticorpos conseguiram fazer a defesa sem nenhum alarde, e a pessoa nem sabe que teve. Então, ela fez lá o exame de sangue e detectou que já teve. Pronto, ela já está imune, né? Pro resto da vida. Raramente, esse tipo de doença, ele dá uma recidiva. Porque, por exemplo, diferentemente da herpes labial, que é outro tipo de vírus, né? Não é o nosso assunto de hoje, mas só para citar, a herpes labial, ela é recidivante. Então, quando a gente vê aquela feridinha na boca, parecendo um buquê de rosas, cheio de bolinhos, ali é outro tipo de herpes e esse é recidivante. Então, o paciente tem hoje, aí daqui a um tempo ele tem queda de imunidade brusca, teve muito estresse, tomou sol intenso, ela volta. E ela fica nesse ciclo de vai e vem, né? E uma dica já aí para os foliões, o momento de contágio da herpes labial é quando está com a ferida na boca. Gente, olha bem quem que vocês vão abordar. Exatamente. Dá um check-up, olha bem o raio-x, de cabeça abaixo, antes de... A gente começa a falar de doença do beijo e já estamos falando de outras doenças. Porque é tudo muito relacionado, né? E qual é o tratamento? A partir de uma intensa febre alta,
tá com todos os sintomas, é um tratamento fácil, é só paliativo dos sintomas? Como é que é? Então, o tratamento se resume em suporte dos sintomas. Então, o paciente está com febre, a gente prescreve o antitérmico. O paciente está com dor de cabeça, analgésico. Dor abdominal, analgésico. Tem pacientes, Bárbara, que tem até aumento do volume do baço. Então, paciente com alteração de cor de pele, né? Então, cada paciente vai ter um sintoma ali. Mas, basicamente, a gente vai controlar, né, o repouso, porque imagina, está com aumento do volume do baço, mas o paciente é forte. Ele vai para a rua, ele vai jogar o futebol dele. E ele sofre um contato físico, pode ter uma hemorragia, né, interna. Então, aí começa a ficar mais complicado, né? Então, a gente tem ali os medicamentos só para suporte dos sintomas. Não existe um remédio para esse tipo de herpes. Então, a gente não consegue tomar e vai falar assim, já vai resolver. Não, não vai. E leva tempo. Leva tempo? Quanto tempo? Então, tem pacientes que levam até semanas com essa sintomatologia. Meu Deus no geral, do céu. alguns dias, mas tem pacientes que que levam semanas para serem sanados esses sinais e sintomas. Outro dado importante é que 90% da população mundial já teve o contato com esse vírus. Igual eu te falei, muitos nem sabem, não tiveram sintomas, né? É engraçado como as pessoas podem ter isso, né? A gente estava conversando com um infectologista, o Dr. André Bon, que veio aqui no estúdio. Sim. Ele falou, olha, um dos maiores problemas da dengue grave, que eu nem sabia que não pode chamar mais de dengue hemorrágica, porque dengue hemorrágica, as pessoas acham que tem que sangrar para ser grave. A dengue grave, que substituiu, é porque tem algumas pessoas que pegaram dengue e nem sabem que pegaram dengue. Aí quando vem a segunda vez, que é a forte, que o sistema imune já acha que está... É muito louco isso, ele explicando também, né? Acha que já está imunizado, o sistema imune ultrapassa o vírus, e aí vem essa forma de dengue grave. Assim. Você falou de nomenclatura. Hoje é muito recorrente a mudança de nomenclatura. Muito recorrente. Então, por exemplo, você pega os livros antigos de herpes, a nomenclatura era 8 tipos de vírus. Hoje já tem subdivisões, já chegam a 10, né? Antigamente, né, eu como cirurgião dentista, estudei, a cárie é transmissível. Hoje a gente já não fala mais essa terminologia. A gente sabe que a cárie é provocada por uma bactéria, beleza. Então o paciente vai lá, o fulhão vai lá para o carnaval, vai beijar, vai trocar todos os micro-organismos possíveis ali. O micro-organismo da cárie vai também. Mas isso não quer dizer que o paciente que recebeu, a pessoa que recebeu esse vírus vai desencadear a doença. Porque para esse vírus sobreviver, proliferar, a gente precisa ter uma dieta rica em açúcar, uma má escovação, não ir no cirurgião dentista regularmente, né? Então a gente toma muito cuidado hoje com as palavras, né? Falar assim, beijou, vai pegar. Não necessariamente. Se o paciente tem um sistema imunológico muito forte, né? Bem alimentado, bem hidratado, né, pratica esportes regularmente, não bebe, não fuma, esse sistema imunológico ele é muito bom, né? Então, para o micro-organismo, seja ele bactéria, vírus ou fungos, entrar e desenvolver a doença, até uma distância grande, né? Ai, que legal, que maravilha. Um detalhezinho também importante sobre o tratamento que você perguntou, importante não receitar antibiótico. E esse é o problema da automedicação. Porque qualquer dorzinha de garganta, aí automedica errado antibiótico. E nesse caso específico, é uma infecção viral. A doença do beijo é um vírus. Se a gente prescreve, né, ou erradamente, o profissional ou o paciente fez uma automedicação com antibiótico, que é para bactéria, vai atrapalhar o curso natural da cura dessa doença. Nem as pessoas não entendem o mal que faz o antibiótico quando não é correto, né? Assim, você acaba com a sua flora boa, você acaba com as bactérias boas, ficando suscetível a bagaceiras aí depois. Lá fora, é comum a gente viaja e tal, e lá no exterior é muito comum, eu já vi assim, principalmente na Europa, eles fazem muita propaganda do governo direto. Você liga a televisão, tá a propaganda. Coloca aquela animaçãozinha, né? O remédio, o antibiótico como um vilão, né? Então lá eles batem muito nessa tecla, não tomar antibiótico aleatoriamente. Aqui no Brasil não, a gente vai viajar para fora, eu conheço gente que já vai com antibiótico, fala, teve um amigo meu que falou, não, vou viajar, tô tomando antibiótico, como assim? Não é preventivo? Eu falei, meu pai, socorro! A ideia de levar, às vezes eu também sou até a favor, porque lá é uma dificuldade tremenda, né? E às vezes você se dá bem com um tipo de antibiótico específico, então dependendo, o paciente fala, eu estou indo para o Japão. Eu já sei os problemas que ele tem, eu já prescrevo, eu falo, leva, mas não é para tomar. Não é preventivo, começa a tomar aqui antes de ir.
Interessante também da doença do beijo é que, se a gente pensar assim, vou tomar um antibiótico, vai atrapalhar. Então, o diagnóstico é fundamental, né? Tem que fazer um diagnóstico certinho para fazer o tratamento certinho. Outra coisa, a doença do beijo, ela é benigna. Ela não vai trazer nenhum prejuízo maior, né? Então, ela é benigna e autolimitada. Sozinho, o organismo vai dar conta. Como eu falei, a gente não tem um remédio para tomar e acabar. Não. Vão ter aqueles dias ruins, né? Então, se o paciente fala assim, eu sozinho vou me automedicar, mas ele pode estar confundindo a doença com uma outra, não tão benigna, né? E que vai ficar sendo mascarada por algum período. E aí, às vezes, quando for tratar, já tem alguma sequela, já não consegue o resultado, né, tão rápido e pronto quanto se deveria ter, né? Sensacional, Toide Silva, cirurgião dentista, que dá sempre dicas maravilhosas como um todo, e agora veio para o carnaval exatamente para alertar os foliões, caso apareça aí com uma febre alta, como ele disse, uma dor de garganta, essas placas na garganta, procura atendimento especializado, não inventa um autodiagnóstico em se tratar sozinho, não. Uma dica importante para os foliões é, assim, não existe a prevenção contra esse tipo de vírus, né? Não tem uma vacina. Porque para outros vírus, a gente consegue, tem né? vacina, né? A vacina é sempre válida. Mas para esse vírus específico, a gente não tem uma vacina. Então, o que a gente recomenda? Deixar de beijar também não dá. Nops. Mas tentar beijar com responsabilidade. Diminuir o número de parceiros. Adorei! Beijo de responsabilidade, gente. Diminuir o número de parceiros é importante. A primeira percepção de um parceiro, uma pessoa com febre, dor de garganta, alguma ferida, seja qual for a sintomatologia nesse sentido, né? Que ninguém vai diagnosticar ali na rua qual o micro-organismo que está atuante, né? Mas nessa primeira percepção, evitar o contato direto, evitar compartilhamento de utensílios, colher, garfo, garrafa, copo, batom, né? Importante ter esses cuidados. Visitar também, igual você falou, regularmente os profissionais de saúde, no meu caso, cirurgião dentista. Um conselho final, eu não falo para parar de beijar, não. Eu que faço a harmonização dos pacientes, faço o Botox vai acabar com ruga. Quando a gente beija, a musculatura da face relaxa. 200 músculos são trabalhados ali. Então eu falo para o paciente, vai beijar com responsabilidade. Em vez de ficar bravo, ranzinza, fazendo caretas, né? Aquele paciente sisudo, vai ter que fazer muito botox ao longo da vida. Não, por favor, vamos economizar ainda. Doutor Eder, muito obrigado pela participação. Eu te agradeço pelo convite.